Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer aqui mais um tutorial de pintura para vocês. Vou ensinar vocês a fazer uma pintura degradê. E para isso vocês vão precisar de um pincel como esse aqui, que é um pincel mole e achatado. A pintura degradê, ela consiste em uma transição de cor, de uma cor mais escura para uma mais clara ou o contrário, em que a coloração não fique chapada. Vou dar para vocês um exemplo aí. Eu tô aqui com esse tiranossauro e esses espinossauros para pintar. E ambos vão ter a pintura degradê, como essa aí que vocês estão vendo. Se vocês prestarem atenção, ó, essa divisão de cor, onde a coloração marrom mais escura em cima transiciona para essa mais clara aí embaixo, ela não fica chapada. E tá aí um exemplo para vocês do que seria uma pintura degradê e o que seria uma pintura não degradê. E essa técnica de pintura tem dois estilos também. Já vou começando aqui pintando o ventre com essa cor mais clara, né, esse branco aí, para adiantar o processo. Enquanto isso eu vou falando aí dos dois tipos de pintura. Nessas quatro imagens vocês vão ver aí estilos diferentes de transição de pintura. A gente tem aí a pintura mais chapada, né, com a transição brusca, que é a coloração da orca, onde ela tem aí a transição de preto para o branco do ventre dela totalmente fixo aí, sem nenhuma transição degradê de cor. Temos essa peça aí da PNSO, que vocês podem ver que a transição da coloração dela, ela vai até aí a região da barriga, um pouco mais para cima, e ela é muito suavizada, quase que transiciona aí perfeitamente para a coloração do dorso e fica bem disfarçado. Então eu vou ensinar esse estilo de pintura aí para vocês, além desse segundo, que é menos disfarçado, que a gente vê aí no Tarbosaurus, né, do documentário. Essa coloração aí, a faixa do degradê, ela é muito mais curta, ela não vai até a parte de cima ali do dorso, né, ali na parte lateral da barriga do animal. Então ela fica ali bem na região mais embaixo da barriga, que é a mesma que eu estou fazendo aqui no tiranossauro. Aqui eu já terminei de pintar o ventre do animal. E agora eu vou fazer aqui a pintura do dorso, que é uma coloração mais escura. E por enquanto, como a gente aqui está no processo, como ainda está no processo de pintura, né? Não tem como você começar com o animal pronto, você tem que fazer do zero. Eu tô aqui fazendo a pintura chapada por enquanto, né? Vocês podem ver aí um exemplo de transição da orca, que é a coloração branca some drasticamente e aí já começa a pintura mais escura por cima. E mais pra frente, depois que eu pintar essa parte de cima aí toda com a cor escura, é que eu vou fazer a transição. Então primeiro você vai fazer a pintura comum aí, com a divisão de cor do jeito que tá. E eu já vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, para vocês verem como que ele vai ficar o resultado, né, com essa pintura inicial de base. Então terminei aqui a pintura de base. Podem ver aí que a linha de divisão não está nem um pouco disfarçada, né? Tá essa transição brusca aí de coloração, do branco bruscamente aí mudou para o cinza. E eu vou ensinar agora para vocês o que a gente vai fazer para dar uma suavizada nisso aí. Então, a coloração ela vai ser feita o seguinte: você vai pegar a cor escura
porque a cor clara ela não vai se aplicar bem em cima da cor mais escura. Você vai diluir ela com água e vai aplicar aí bem na borda da pintura, né? Como vocês estão vendo aí no vídeo, bem na borda da transição. Se por acaso a tinta ainda estiver um pouco grossa, não vai ficar legal. Então você vai experimentando aí, diluindo, como vocês estão vendo aí no vídeo. E você vai acrescentando com esse pincel. Tem que ser um pincel desse estilo aí, pincel achatado de cerdas mais moles. Você pode também apelar para fazer aí um dark wash na parte de baixo da pintura. Isso vai ajudar também para não deixar tão demarcado assim. E aí vocês já podem perceber que já está dando uma disfarçada mais na transição de cor. Você vai acrescentando aos poucos. Você também pode fazer o inverso, que é passar a coloração clara de baixo, né? Transicionar a coloração clara de baixo para a escura de cima. Porém, isso aí já teria que ser outro estilo de pintura, que é a que eu vou mostrar mais na frente. Terá que ser a pintura a seco. Mais uma vez aqui, e agora aqui a segunda peça com uma pintura já um pouco diferente. Nessa aqui eu comecei pintando a parte de cima, porque a coloração do ventre ela vai subir muito mais do que a outra. Então eu já aconselho vocês que na hora de pintar, a coloração predominante ela deve ser aplicada por último. Vai ser basicamente o contrário. Como o Tiranossauro ele tem muito menos a cor clara no ventre, eu comecei pintando por ela. Já esses Stegossauros aqui, a coloração de cima vai ser menos evidente, vai ter muito mais a coloração do ventre, então eu vou começar pela parte de cima. Basta lembrar disso aí, que é sucesso. Não esqueçam de usar um pincel mais mole para esse tipo de pintura. Pincel duro aqui não vai ficar legal. A pintura vai ficar muito feia se você usar um pincel muito duro. Pincéis duros geralmente são usados para fazer clareamento da textura, né? E você deve usar em situações muito específicas, que não é o caso dessa aqui. E nessa escultura aqui, por conta da coloração específica dela, eu pintei o ventre da mesma cor. Por mais que ele não vai ficar nesse estilo, porque depois eu vou fazer um clareamento na parte ventral, né? Mas não é necessário você fazer nesse estilo de pintura. É só essa escultura em específico aqui, porque essa cor, né? A cor que o cliente pediu para esse bicho necessita desse tipo de pintura. Então, eu fiz esse tipo de pintura porque a cor do ventre desse estegossauro ela não vai ser branca. Ela vai ser a mesma cor de cima, só que muito mais clara. Então, eu já fui aqui aplicando o cinza que eu usei em cima, misturado com branco, ainda usando o pincel mole. Porque ainda não é o clareamento da textura. Eu ainda estou aplicando a cor, né, ventral. A cor que eu vou usar aqui na escultura. Então, isso aqui ainda não é um Dark Wash, nem um Light Wash. Por isso eu não vou usar nenhum pincel duro. E o segredo dessa pintura tá aí. Você vai fazendo ela por experimentação. Eu já fiz aqui a mistura na tampinha aqui, né? Que eu uso para fazer a mistura das cores. E eu uso um pouco mais de cinza para fazer a borda. Eu dou mais uma escurecida. Na parte bem ventral aí do bicho, bem na barriga, eu já uso mais branco. E aí eu vou transicionando aqui, usando aos poucos. Eu já coloquei mais um pouco de branco aqui, para dar uma arrumada nessa parte de baixo. E você vai experimentando isso aí aos poucos até terminar, né? Até você conseguir um resultado aí que você acha que fica legal.
E mais uma dica aqui, você pode dar uma secada aí no pincel, né? Esfrega um pouco ele aí na superfície que você pôs a tinta. E quando a tinta estiver um pouco mais seca, aí que você faz essa parte aí da última transição, né? Do lado da barriga, essa que vocês estão vendo aí. Um pincel mais seco, ele vai dar um resultado muito mais legal aí na transição. Ó, se você usar muita tinta, não vai ficar legal, você pode tirar aí com o dedo também, você pode usar os dedos, né? O corpo dos dedos para fazer essa transição, puxando de baixo para cima ou de cima para baixo, na direção aí que a pintura apresenta, né? A pintura de referência que você está fazendo. Aí como vocês podem ver no vídeo. E depois de pronto é só você aplicar o Dark Wash, o Light Wash, que não é o objetivo desse vídeo. Eu já falei sobre esses estilos de pintura em outros vídeos, esse aqui é só sobre o degradê. Então tá pronto aí o nosso degradê. Se você assistiu até aqui, deixa o like, comenta o vídeo que achou. Vou deixar o resultado final aí dessas duas esculturas que eu fiz por encomenda. O Stegosaurus tem um vídeo completo no canal, o Tiranossauro, como eu já trouxe vários antes. E eu estava um pouco corrido aí, com muita escultura para fazer, não deu para gravar. Mas eu vou deixar aí o resultado final dessas duas esculturas para vocês. Um abraço, deixa o like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.